A grande questão aí, já apareceram vários nomes na mesa do Palmeiras de centroavante e o Abel não aceitou. E você sabe por quê? Porque ele tem critérios lá dentro do Palmeiras. Se o cara não tiver focado dentro do que é o Palmeiras, ele não traz. Tá correto. Então, essa é a questão também. Será que o Cabral, o Arthur Cabral, falei isso ontem, estava dentro dos planos do que é o sistema tático do Abel? Não é só campo, do entorno, né? Não é só campo. A apresentação dele na Fiorentina foi... Você entende ou não? Você viu? Eu vi. A mulher lá, ele só... Então é aquilo, é aquilo. Verdade. Talvez, eu não sei como ele é, eu não conheço, não falei com o Arthur Cabral, mas ele, talvez seja esse enquadramento que ele não virou. Porque às vezes o gerente quer, o executivo quer, o presidente quer, a torcida quer, mas quem realmente está no dia a dia lá para pegar o jogador e botar para jogar, para fazer gol, é o treinador. E o Abel foi a melhor contratação para mim do Palmeiras nos últimos 10 anos. Esse cara, para mim, é 10 vezes melhor que o Jesus, 10 vezes melhor técnico. E eu não conheço ele pessoalmente, queria conhecer. Eita, agora tu foi 10 vezes melhor que o Jesus, o Abel Ferreira? Eu acho, 10 vezes. Por quê? Nossa. Porque o time que ele tem do Palmeiras, fazer o que ele vem fazendo, o cara ele tem controle 100% de tudo. É de vestiário, é de comportamento e é de atitude dentro de campo. Ele é o presidente do futebol. É isso aí. É ele que manda ali. Pra mim é a melhor contratação do Palmeiras nos últimos tempos e 10 vezes melhor que o Jesus. Jesus pegou o time montado. Dos 11 jogadores que foram campeão da Libertadores, tinha 2 só que não jogaram na Europa. 2, Rodrigo Caio e o Arão. O resto, Rafinha, o Diego Alves, todos passaram pela Europa. Entendia mais ou menos o que ele queria dentro de campo, fora de campo, comportamento principalmente. Não, mas nunca ninguém fez o Flamengo jogar com esses jogadores como o Jorge Jesus fez. Tá, mas dá um time desse aí na mão, dá um time desse na mão do Abel pra você ver. Você acha que ele ia fazer o time jogar ofensivamente? Pode ter certeza. Ele trabalha com a qualidade que ele tem. Mauro César, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, nenhum outro treinador que veio depois dele fez e também tinha esses jogadores que jogaram na Europa. Só fazer uma correção aqui, o Arthur Cabral não trabalhou com o Abel. Ele foi negociado meses antes da chegada do Abel. Bem, eu penso totalmente diferente. Eu acho que o Jesus é um técnico muito melhor que o Abel. Acho que o Abel é um técnico que monta times defensivos. E se der a ele material humano para montar um time mais agressivo, ele não vai fazer, porque ele não sabe. Mas opiniões são opiniões. Você acha que ele é refém de um esquema só, que é um esquema mais defensivo? Sim, ele só trabalha assim. E quando ele tem, por exemplo, um Scarpa, que é um homem que dá muitas assistências, vira um ala pela esquerda para marcar o adversário. Então ele trabalha dessa maneira, é um conceito. É um seguidor mais do Mourinho. Que para mim é um grande técnico do passado, né? Um técnico em franca decadência, só olhar o que a Roma está fazendo e as surras que tem tomado. Mas, enfim, são pontos de vista. Eu também acho o Jorge Jesus melhor. Eu acho estilo de jogo. É perfil, como o Mauro falou, é perfil. Você... O Mourinho é perfil do Abel? Pode até ser, mas ninguém, aqui no Brasil, ninguém deram condições de contratação de jogador que ele quer. Edmilson, mas o cara tem Dudu, o cara tem Veiga, o cara tem Rony, o cara tem como jogar de uma forma ofensiva. Você falou 3. Tá bom, Zé Rafael é um volante que sabe sair jogando. Ô Edmilson e Pilhar, vocês estão esquecendo um detalhe. O Jesus é um senhor que já tem carteirinha de idoso, como eu, que vai lá, é verdade, vai pegar uma pesquinha dele, vai lá pescar lá com os netos, entendeu? Esse é o Jesus, fim de carreira, entendeu? O Abel é um rapaz em evolução, ele está se formando treinador de futebol, ele tem todas as condições de vir a ser um técnico melhor que o Jesus. Isso que o Mauro fala, eu falava do Abel. Um técnico de monocultura tática. Essa sensação que eu tinha do Abel. Uma monocultura tática. Mas ele pode mudar. Se ele tiver... Isso que você fala também é verdade. Isso o Muricy fala muito. Eu jogo de acordo com o material que eu tenho. Claro. A característica do jogador que eu tenho. Eu jogo de acordo com o material que eu tenho, a característica do atleta que eu tenho. Então eu acho que o Abel ele está em franca evolução. É ainda um iniciante dentro da carreira. Mas já é um grande treinador. O cara é bicampeão da Libertadores. Claro. Mas quantos anos ele tem? 42 anos de idade? É um garoto. Acho que até menos. O senhor Renato, 42, o senhor Renato que vai tirar a carteirinha de idoso ano que vem, já tem 60, o Renato Gaúcho. Não tem 59, faz 60. Vai fazer agora 60 anos vai fazer o cara. Então, o Abel não, o Abel está crescendo como técnico. A exemplo dele está o Rogério Ceni, o Abel, o Fernando Diniz do Flávio Prado, esses caras... Barbieri. Barbieri. O próprio Zé Ricardo, acho que tem essa faixa etária. Esses treinadores estão se formando técnicos. Não, mas acho que você não pode botar no mesmo patamar. Abel Ferreira. Calma, Abel
Ferreira, Rogério Ceni e Fernando Diniz. Ah, sim, eu também acho. Pô, o Abel Ferreira é bicampeão de Libertadores. Onde botou o Diniz? Eu falei pela idade. Bem embaixo. Tá louco. Eu tô falando pela Você idade. acha o Eu Diniz gosto do Diniz pra caramba. Mas ele é o mesmo patamar do Abel Ferreira? Não, o Diniz não acho. tem carisma. Ele não se envolve no sistema político do que é o clube. O Diniz precisa de um equilíbrio emocional. Ferreira... Ele é um psicólogo, precisa cuidar dele. Mas o Abel Ferreira tem os títulos ainda. O Abel Ferreira é bicampeão de Libertadores. É o melhor pequena diferença de trabalhar no Palmeiras e trabalhar no São Paulo, né? Dá uma pequena... Pra trabalhar no Palmeiras e trabalhar no Santos. Olha onde ele trabalhou. Você precisa ver isso aí. Não, tudo bem. Tem que Mas o clube mais organizado que o Diniz trabalhou na vida foi o Votorati. Esses caras... Tá bom, mas o Votorati era exemplo de organização. O clube mais organizado que o Diniz trabalhou na vida foi o Votorati. Foi trabalhou com só com time, com nome... O Palmeiras do Abel Ferreira... Não dá. O Palmeiras do Abel Ferreira era favorito a Libertadores do ano passado? Não era. Era um o Abel será. Não era. Não era. O Abel será mais técnico que o Fernando Diniz, isso pô. Não, ele já é mais técnico que o Fernando Diniz. Será. Quando tiver pronto. Os caras estão... Você tem que entender isso, que o treinador de futebol, a maturidade não é agora. A maturidade... É que nem o cara exigir do Rogério Ceni maturidade. Mas eu sou o Guardiola e ele já foi fera. Mas tem os extra-séries. O Pelé foi campeão do mundo com 17 anos. Vamos devagar. Não, mas aí é extra-séries. Não mistura coisa. Aí você tá falando de extra-séries. Eu digo que idade não é só documento. Idade não é documento pra gênero. Sim, mas eu estou falando dentro de uma normalidade. O técnico precisa ser maduro. Você pega essas cobras com veneno aí, Edmilson, esses caras aí, se o técnico não é maduro, eles engolem. Passa por cima. Eles engolem o treinador. Eu converso muito com o Muricy. Eu gosto de conversar demais com o Muricy. Ele me ensina muito sobre técnico de futebol. O que é técnico de futebol. Falou, gente, a maturidade de técnico não é agora. Agora a gente essa faixa de 40 para anos o Abel aí, Ferreira, que ele conseguiu controlar as cobras criadas do Palmeiras. Não, conseguiu. Ele conseguiu. Isso é mérito dele, sem dúvida. E ele é muito melhor do que o Abel. O Abel é muito melhor que o Jorge Jesus, com um perfil diferente do Jorge Jesus, de ataque, de defesa, de fechar a linha de 5, defender bem, na parte de relacionamento. De gestão, botar na cabeça do menino de 19, 20 anos, tanto do 38 anos com o Felipe Melo que tinha, que lá não era coisa dele, era coisa do clube, do grupo, do Palmeiras e todo mundo. Né? E isso hoje é muito mais importante com mídia social, com empresário, com assessor disso, assessor daquilo lá, Flávio, do que propriamente o cara entrar em campo e jogar bola. Quando ele coloca lá o Scarpa para jogar lá atrás esquerdo, e para convencer, quanto treinador passou no Palmeiras para convencer o Scarpa a fazer essa função tática que tá boa pra caramba? Para ele, individualmente e para a coletiva. E muitas vezes o jogador, para entender isso aí, tem que ter a autoridade do treinador. E ter o respaldo também da diretoria, porque senão ele faz o que ele fez aí com o Patrick de Paulo, dos meninos não colocar porque os meninos estavam com ri, ha, e o pessoal indo pra guerra, ele pegou e tirou fora. Você entendeu? Então esse tá tipo muito de... bem respaldado para fazer isso. Isso aí, muitas vezes, o treinador... Coisa que o cara que assume o Flamengo não consegue. Não consegue, é difícil. Não consegue. Mas que cara? O Jorge Jesus... Qualquer treinador... Qualquer treinador pós-Jorge Jesus, ninguém consegue. O Jesus conseguiu uma época, irmão. Edmilson, 6 meses, um ano. O Jorge Jesus, ele chega no Flamengo, ele tem um ano. Tá bom. Ele ganha 5 títulos e perde 4 jogos. Sim, beleza. E outra, você falou de relacionamento. Todos os jogadores do Flamengo eram unanimidade. Beleza. Thiago, é impressionante como esse cara consegue tirar o máximo de cada um. Queria ter um ano mais. Porque depois que ganha 5 jogos, aí a vaidade, vem isso, vem aquilo. Eu queria ver ele controlar isso aí. Mas olha o grupo que ele tinha na mão. Por que ele não controlou em Portugal, então, no Benfica? Agora... Ué, mas aí são teve problema interno. Não, teve problema interno. A gente tá falando interno. A gente tá comparando escalação de jogador, escalação de jogador que ele queria escalar e o jogador reclamava com ele porque não estava fazendo a função. E lá no Benfica foi. E o Benfica classificou. Mas isso é coisa de português. O Abel Ferreira também desafia jogador. Se o técnico Você tirou a imagem o menino, tirou o Patrick de Paula. Se o técnico tem a imagem de incaível naquele momento, porque cair o cara cai, né? Mas incaível naquele momento, o jogador se comporta diferente. É assim que funciona, tá aí o Edmilson, que jogou e sabe, todo mundo sabe. Ele se comporta. Se o cara acha... É rápido, a gente tem vários exemplos. Quando o São Paulo tá lá na pinda, eu tô falando de São Paulo por causa do Muricy. O time entrava, o nego cantava o nome do Muricy e esquecia do time. Então o jogador, mesmo que fosse pro banco, não era relacionado, ficava com o nariz torcido, respeitava, porque,
o cara tá muito forte. Eu tenho que cumprir o que ele tá falando, vou seguir o que ele fala, porque mim, né? esse cara esse cara é incaível. No caso do Abel, que foi citado aqui, ele tá vivendo esse momento. Ele pode chegar lá, ó, fecha a porta, não deixa a presidente entrar, ok? Mas tem uma senhora, não vai entrar. Ele tá nessa. Ele é o presidente do futebol. Foi o que o Cuca fez quando o próprio Marinho, num determinado momento, falou: o clube está todo zoneado aqui, sim. Mas nós temos um presidente. O presidente do futebol é o Cuca. Entendeu? Então é assim que a coisa funciona. Quando o elenco, e o elenco é isso, quando sente que o cara está fragilizado, aí ele deita e rola. Porque aí mete o bico o staff do jogador, o agente. Você está no banco, é uma injustiça, cara. Você tem que jogar. Teu lugar é na Europa. Esse cara deixa você no banco e o cara ele acredita que o meu agente falou que eu sou demais, cara. E inferniza a vida do treinador.